Bom dia, irmãos. Bom, hoje nós vamos estar estudando na Escola Bíblica Dominical a lição de número 8. Ela tem por título Espiritualidade Saudável. Nós vamos estar orando e depois nós vamos estar lendo o texto base que está em 2 Pedro, capítulo 3, do versículo 8 ao versículo 18. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Pai, por esta manhã que o Senhor nos dá a oportunidade de abrirmos os nossos olhos, de podermos estar, Senhor, aprendendo a Tua palavra, de estar com vida, Senhor, de estar respirando, ó Deus. Pai, por este momento tão precioso, ó Pai, que é de aprendermos um pouco mais do Senhor. Obrigado, ó Deus, pelos cuidados do Senhor, obrigado pela bondade do Senhor. Que o Senhor nesta manhã venha falar aos nossos corações, que o Senhor venha estar nos ensinando, ó Deus, que o Senhor venha estar, ó Pai, explanando a palavra do Senhor nos nossos corações, que nós possamos guardar, ó Deus, tudo, ó Pai, que é de ensino para nós, que nós possamos crescer, que nós possamos estar te buscando, ó Pai, a te conhecer, Senhor, melhor a cada dia. Nós separamos esse tempo, ó Deus, para ouvir o Teu Espírito Santo falar conosco. Fica conosco, fala conosco, toca, Senhor, no coração de cada um, ó Pai, que estará, ó Deus, ao alcance dessa mensagem, desta lição, que o Senhor venha estar abençoando, protegendo, ó Deus, e falando, Senhor, a cada vida, falando a cada coração. É a oração que, em nome de Jesus, eu faço a Ti, ó Deus. Amém. Bom, nós vamos estar lendo o texto base, então, que está em 2 Pedro, capítulo 3, do versículo 8 ao versículo 18, que diz assim: Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarde o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepioso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por esta razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. E tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para sua própria destruição. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descartai da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. Bom, a introdução desta lição vai nos dizer o seguinte: certo professor de música, querendo ensinar a arte musical como princípio para a vida, reuniu seus alunos iniciantes em um quadro branco, colocou vários pontos escuros e dizia que cada um deles poderia representar em nossa vida a tristeza, pandemias, dores, lágrimas, choros, sofrimentos, perdas, enfim.
Depois, então, começou a traçar algumas linhas, como se elas representassem o tempo de nossa vida. No final, então, foi que colocou uma clave de sol para mostrar que representava uma pauta musical e começou a cantar: Terás vida em olhar para Jesus Salvador. Dizia o professor, todo entusiasmado, que as manchas escuras em nossas vidas podem ser transformadas por Deus. E assim podemos em todo tempo ter uma vida saudável, sem nossas dores for colocada uma melodia. Deus quer que tenhamos uma vida saudável, independente das circunstâncias. É o que nos propomos a pensar no estudo desta lição. O que é vida espiritual saudável? Então, o autor desta lição, ele deixa uma pergunta no final dessa introdução aqui pra gente. O que é vida espiritual saudável? O que você tem como uma vida espiritual saudável, né? O título da lição é Espiritualidade Saudável. Espiritualidade é prática. Praticar, fazer a vontade de Deus. Espiritualidade saudável, o que seria então? Seria praticar o que é benefício para o nosso espírito. Então, você ter uma espiritualidade saudável é você praticar, é você fazer aquilo que é uma coisa saudável, aquilo que é uma coisa que traga benefício para o seu espírito. E a introdução dessa lição, esse professor de música, né, ele traz pra gente aqui que ele desenhava no seu quadro ali pontos. E esses pontos, né, eles simbolizavam a tristeza, a pandemia, o choro, as lágrimas, as dores que nós podemos enfrentar, né, nas nossas vidas. E essas linhas que ele traçava representava a nossa vida. Que de um ponto ao outro, aquilo que nós percorremos, às vezes nós tentamos até encurtar o nosso caminho, né? Mas aquilo que nós percorremos não adianta. Por mais que a gente venha tentar encurtar o nosso caminho, a gente vai ter que seguir aquele trajeto, a gente vai ter que seguir aquele caminho, a gente vai ter que percorrer aquela distância. E entre uma distância e outra, e entre uma vivência e outra, entre um tempo e outro da nossa vida, nós passaremos por todas essas circunstâncias, que são as dores, que são as tristezas, que são os problemas, que são as tribulações, né? Mas ele diz também aqui, né, nessa ilustração dele, que entre esses pontos e linhas, ele consegue fazer desses pontos e linhas uma nota musical. E ele deixa pra gente de exemplo, então, que entre a nossa caminhada e no decorrer da nossa caminhada, aquilo que nós enfrentaremos nas nossas vidas, aquilo que nós passaremos nas nossas vidas, na nossa caminhada com Deus, e quando nós ali nesses pontos encontrarmos a tristeza, encontrarmos o choro, encontrarmos a depressão, encontrarmos a angústia, nós também podemos fazer desse momento com Deus uma nota musical. Nós também podemos fazer desses momentos de tempestade, de vento na nossa vida, um momento também de melodia com o Senhor, né? Porque a Bíblia diz que Deus ele não quer que a gente venha sempre agir como crianças. Nós precisamos amadurecer na nossa fé, nós precisamos amadurecer no nosso conhecimento. E em todos esses momentos que nós passamos com o Senhor, que é um momento de choro, que nós passamos na presença de Deus, esse momento produz em nós um amadurecimento espiritual. Esse momento produz em nós que a nossa espiritualidade também ela se torne mais saudável com Deus. O ponto 1, ele vai falar pra gente, o autor diz, é aquela que vive a temporalidade sem perder o entendimento de que quem nos dirige não é limitado pelo tempo. Ele se baseia no versículo 8, que diz, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. E ele vai falar no iniciozinho assim, quando Pedro escreveu a epístola, os cristãos viviam a agonia que é lidar com o tempo. Isso trazia ansiedade e preocupações. O tema de Pedro era quando Jesus voltaria.
Pedro queria que eles entendessem de forma especial como tratar e lidar com o tempo. Então, no versículo base que nós lemos de 2 Pedro 3, do 8 ao 18, Pedro, então, escreve para a igreja, preparando aqueles crentes para a vinda de Jesus. Ele fala sobre a vinda de Jesus, sobre o tempo que há entre a vinda de Jesus, né? O tempo que nós estamos passando, nós estamos nessa espera que é a vinda de Jesus. E Pedro, então, tenta preparar aqueles crentes para a vinda de Jesus, para que aqueles crentes não sejam engolidos pela heresia, pelo pecado, pelas palavras vãs, pelos erros, né? Para que eles possam, então, estarem preparados para esse acontecimento. E Pedro vai falar com eles, então, aqui sobre o tempo. E Pedro deixa bem claro para a gente que era, então, eles sofriam, então, de uma agonia que era lidar com o tempo, que isso trazia para eles ansiedade e preocupações. Então, a gente vê que isso não é uma coisa de agora, isso não é uma coisa de hoje. Essa ansiedade, essa agonia que a gente tem de lidar, de tratar com o tempo. Isso é uma coisa que existe desde sempre. Os cristãos, né, lá do Antigo Testamento, do Novo Testamento, está na Bíblia. Na Bíblia já existia essa agonia, na Bíblia já existia essa ansiedade, na Bíblia já existia esse medo de às vezes ser esquecido. E Pedro, então, tenta alertar a igreja. E hoje, pra gente, né, o ponto 1 aqui, ele vai falar sobre o tempo e sobre esperar. São duas coisas que a gente não consegue, às vezes, lidar muito bem como igreja, como crente, lidar com o tempo e lidar com a espera nas nossas vidas, né? Porque nós vivemos um tempo passageiro. Nós vivemos aqui na Terra um tempo provisório. Só que o Deus que nós servimos, ele não é temporário, ele não é provisório. O Deus que nós servimos, ele é eterno. E Deus, ele não trabalha com o tempo. O tempo é limitado para nós, mas Deus, ele não trabalha assim, ele não trabalha com o tempo. Ele não trabalha com a hora. E nós temos uma dificuldade muito grande de nós, então, que é lidar com esse tempo, que é lidar com as dificuldades, que é lidar com a espera. Esperar para nós é horrível. A gente reclama quando a gente vai num consultório médico, que a gente fica ali sentado na recepção, às vezes esperando horas, porque o médico atrasa. A gente reclama porque a gente está num ponto esperando o ônibus e a gente fica ali tempo esperando e o ônibus não passa. A gente reclama porque a gente está orando a Deus e as solteiras esperam por o marido ainda não chegou. A gente reclama todo o tempo por conta do tempo, né? Porque nós não sabemos esperar, porque nós não temos essa paciência. E vivemos um tempo de esperar. É um tempo onde Deus trabalha o nosso caráter. Olha só que engraçado, nós não sabemos esperar, mas nós temos vivido um tempo de espera. Nós temos vivido um tempo de pandemia, nós temos vivido um tempo onde nós esperamos a cura do Covid, uma vacina para o Covid, e até agora nós não temos uma resposta. E nós ainda temos que lidar com a espera. Nós ainda temos que lidar com o tempo. E quando descobrirem a cura, e quando descobrirem uma vacina, a gente pode estar certo que a gente vai sofrer com o tempo e com a espera por alguma outra determinada coisa na vida da gente. Até Jesus voltar, nós vamos lidar com a espera, nós vamos lidar com o tempo. Se nós não sabemos viver cada tempo da nossa vida, nós não vamos ter uma vida espiritualmente saudável. Para nós termos uma vida espiritual saudável, nós precisamos aprender que nós temos que lidar com o tempo, nós temos que lidar com a espera. Pedro, ele adverte a igreja aqui, ele orienta a igreja de que Jesus voltaria e até a vinda de Jesus a igreja passaria por esse tempo, a igreja passaria por essa espera. E nessa espera aconteceria muitas coisas. Os crentes tentariam enganar os crentes, né? Tentariam envolver os crentes em pecados, com tantas coisas, né, oferecidas para eles, mas Pedro diz para eles que era para eles se manterem firmes
firmes no propósito, buscando crescer em graça, buscando crescer em conhecimento, porque aquele que fez a promessa, ele não falha, ele é infalível. O nosso Deus é infalível. E uma coisa que nós temos que ter em mente, que enquanto nós esperamos, Deus trabalha no nosso caráter. Enquanto nós esperamos, Deus trabalha na nossa vida de dentro para fora. Enquanto nós estamos esperando, Deus está moldando a nossa vida. O ponto 2 da lição diz: compreende que o tempo do cumprimento das promessas de Deus tem como base a sua longanimidade. Então, o autor ele se baseia no versículo 9 que diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Aí ele diz pra gente que Pedro então trata de um tema falando sobre a longanimidade divina. O que para alguns cristãos era uma promessa demorada, para Pedro era um tempo de longanimidade de Deus. Então, nesse ponto 2, nós vamos falar sobre a longanimidade, sobre as promessas de Deus. Longanimidade é uma virtude de quem é bondoso, é uma virtude de quem é generoso. E Deus, ele é o nosso maior exemplo de longanimidade. Ele é reconhecido pela sua bondade, ele é reconhecido pela sua misericórdia. Deus é bondoso e Deus é misericordioso. E às vezes nós temos as promessas de Deus como tardias. Assim como a igreja, dizia para Pedro: Jesus está demorando, Jesus não vai voltar mais, nós estamos esperando muito, essa promessa não vai se cumprir. Hoje nós também temos muitas promessas de Deus, que Deus fez para as nossas vidas, nós temos como tardias. Nós achamos que não vai acontecer mais, nós achamos que Deus não vai nos entregar mais, nós achamos até que Deus se esqueceu da promessa, do tempo que Ele cumpriu a promessa nas nossas vidas, e passamos um tempo longo sem receber essa promessa, e às vezes desistimos daquilo que Deus preparou, daquilo que Deus tem já preparado e reservado para nós, somente ainda não nos entregou. Nós não sabemos ser pacientes, e por isso não sabemos esperar. Precisamos aprender a esperar, pois a espera produz frutos. E a paciência é o fruto da perseverança. Entre todas as promessas de Deus e o seu cumprimento, há um intervalo, é aquilo que eu já disse. Entre toda a promessa que Deus faz na nossa vida e o cumprimento dessa promessa, há um intervalo. E o intervalo entre a promessa e o cumprimento da promessa, queridos, é onde Deus trabalha na nossa vida. Deus dá paciência. Aqueles que não sabem amar, Deus ensina a gente a amar. Deus ensina a gente a perdoar. Deus ensina a gente a aprender a esperar. Deus ensina pra gente que não é no nosso tempo, mas é no tempo dele. Deus também ensina que se ele nos der no momento que nós queremos, às vezes nós não vamos saber aproveitar aquela resposta não vai ser bênção e muitas das vezes vai se tornar até em maldição nas nossas vidas. Nós vamos até nos perder se for no nosso tempo. Entre o tempo da promessa e o cumprimento da promessa é onde nós vamos amadurecer a nossa fé, é onde nós vamos amadurecer a nossa vida espiritual, é onde, se nós ainda não temos, nós vamos aprender a ter uma vida espiritual saudável diante de Deus. É nesse caminho. E é nesse caminho também que a gente não deve encurtar, que a gente não deve pular etapas. Mas se você, se nós nos encontramos no caminho entre a promessa e o cumprimento da promessa, que a gente possa viver cada etapa, que a gente possa viver cada dia, que a gente possa viver cada história, que a gente não encurte o nosso caminho, mas que a gente venha viver todos os propósitos que Deus estabeleceu na nossa vida. Pedro então ele vai nos falar aqui da promessa de quê? Da volta de Jesus.
vivemos aguardando o cumprimento dessa promessa. Se aquele povo lá da igreja de Pedro já achava que a promessa da volta de Jesus estava tardia, o que muitos hoje no nosso tempo, em 2020, não vão achar, né? Muitos anos depois. Muitas pessoas vivem cometendo o erro de não aguardar essa promessa por conta da demora. Muitas pessoas já deram a promessa da volta de Jesus por tardia e acham que Jesus não vai voltar. Acham que esse já é um assunto encerrado. E às vezes começam a viver a sua vida aí adoidada, torta e direita, a fazer o que eles acham que tem que ser feito, o que eles acham que é o certo. Só que todas as promessas de Deus, como filhos de Deus nós sabemos, todas as promessas de Deus são infalíveis. Se Jesus disse que voltaria, ele voltará. Jesus prometeu: voltarei a vós. E todas as promessas de Deus se cumprem. Sabe aquela história assim, que às vezes a mulher ela quer muito ter um filho, ela quer muito engravidar e ela não consegue engravidar porque aquela ansiedade dela querer, dela buscar aquilo, dela não se desligar daquilo, faz com que ela não consiga ser mãe. E às vezes, eu tenho certeza que você conhece algum caso assim, de quando ela esquece, de quando ela fala, agora não dá mais, agora eu desisto. E quando ela vai ver, pá, ela tá grávida. Ela vai ser mãe porque ela tirou aquela ansiedade do coração dela, porque ela tirou aquela preocupação do coração dela. Ela descansou, ela procurou viver outras coisas na vida dela. E quando também nós descansamos na presença de Deus, quando nós entregamos para Deus e procuramos viver a vida de uma forma saudável com Deus, é onde as coisas começam a acontecer. Quando a gente começa a querer muito agir, quando a gente começa a querer muito fazer, ter ansiedade e achar que não vai acontecer, aí de verdade não vai acontecer. A gente está preso naquilo, a gente está focado no problema, a gente está focado na situação e a gente esquece de viver o extraordinário, que é o dia a dia na presença de Deus. O ponto 3 da lição: renova a esperança transcendente sem perder os valores de uma vida aqui e agora. Baseado no versículo 11 ao 14. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém serem santo trato e piedade, por isso, amados, aguardando essas coisas, procurai que eles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. O apóstolo usa algumas palavras para expressar o nosso compromisso de vida saudável: santo trato, piedade, imaculados e irrepreensíveis. Esperança transcendente, então, é o que Pedro vai trazer para a gente aqui nesses versículos. O que é esperança transcendente? É a esperança que está além do alcance da mente humana, que excede os limites normais. A esperança transcendente, então, é aquilo que não é normal, é aquilo que está além da nossa mente, que está além daquilo que nós acreditamos ou pensamos, né? É muito além dos limites, não é normal. O apóstolo Pedro ele vai usar, então, essas palavras que expressam o nosso compromisso de uma vida saudável. Em uma vida espiritualmente saudável, existem então essas palavras que Pedro deixa de orientação para a gente. Santo trato, que é o proceder sem desvios, é ser sincero. Piedade, que é ter compaixão sem indiferença, ter compaixão sem interesse. Pedro vai falar sobre sermos imaculados, sem impurezas, seguindo como exemplo a Cristo. E Pedro vai falar sobre sermos irrepreensíveis, sem falha, ter uma boa conduta. Vivemos aqui nessa terra valores eternos. Precisamos guardar a volta de Jesus praticando valores, praticando princípios imutáveis. Então, existem alguns princípios para nós termos uma vida espiritualmente saudável, que são imutáveis, que são inegociáveis. Esses princípios que nós devemos ter como cristãos em Cristo Jesus é o amar o próximo,
respeitar e honrar os outros, ser perdoador, ser leal, ser fiel, ser honesto, ser confiável, ser trabalhador, vencer o mal com o bem, dar a Deus o nosso melhor. Sobre essas coisas não existe discussão. Essas coisas são inegociáveis. Essas coisas são imutáveis nas nossas vidas. São princípios que nós, como crentes, que precisamos, devemos pedir a Deus uma vida espiritual saudável, devemos ter uma vida com essas atitudes. Vamos lá então, no ponto 4, que diz que tem compromisso integral, íntegro e coerente com as Escrituras. Baseado no versículo 16, que diz que, falando disto, com todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para sua própria perdição. Então, o que Pedro vem dizer para a gente aqui é que nós precisamos ter compromisso com as Escrituras, né? Nós precisamos ter compromisso com a palavra de Deus. Ler e estudar a palavra de Deus fazem para a alma, trazem para a alma aquilo que a ginástica, que o exercício físico traz para o nosso corpo, que é corruptível, né, para o corpo, para aquilo que a gente vive aqui fora, né, no nosso dia a dia. Nós precisamos praticar exercício físico, nós precisamos ter uma boa alimentação para que a gente ter boas noites de sono, para que a gente possa cuidar bem do nosso corpo físico. Nós precisamos orar, nós precisamos ler as Escrituras, nós precisamos meditar na Escritura de Deus, para que a gente possa ter o nosso espírito saudável, o nosso interior saudável. É assim que nós tratamos do nosso homem espiritual. É lendo, é meditando, é guardando as Escrituras de Deus. Nós fomos chamados por Deus para vivermos uma vida espiritual abençoada. Nós fomos chamados por Deus para vivermos uma vida espiritual saudável e não para sobrevivermos espiritualmente, né? É diferente. Para uma criança crescer saudável, o que você acha que não pode faltar de jeito nenhum? Né? Você que é mãe, você que tem neném pequeno em casa, o que você acha que não pode faltar na vida do seu filho para que ele possa viver uma vida saudável? Né? Não pode faltar vitamina, criança tem que ter vitamina A, vitamina C, vitamina D, né? Vitamina B, criança tem que tomar sol, criança tem que comer fruta, criança tem que comer legumes, criança tem que ter hora para dormir, criança tem que ter regras. E assim a gente vai fazendo com que essa criança se torne um adolescente, um adulto saudável. Você está cuidando como mãe do corpo dela. Você está cuidando de você, do seu corpo, né? Se alimentando bem, fazendo todas as coisas para que você possa ter uma vida, um corpo saudável, né? Sem doenças, sem limitações, que você possa viver da melhor forma possível. Você cuida do seu corpo. E para a vida cristã, o que não pode faltar? O que o cristão precisa para ter uma vida espiritual saudável? Fica a dica: oração, leitura da palavra e obediência. Porque se a gente lê e tem desejo no coração da gente de colocar em prática, aí vem a obediência. A gente não pode deixar de ler. A gente não deixa de comer todo dia. Se a gente não almoça, se a gente não janta, se a gente não tem uma boa alimentação, o nosso corpo vai ficando fraco. A unha começa a quebrar, o cabelo começa a cair, não é? A gente começa a ficar anêmica, as taxas vão descontrolando toda. E assim também é a vida espiritual. Se a gente não lê e não ora todos os dias, a gente vai começando a adoecer. A gente vai começando a agravar mais ainda os problemas que estão vindo, a gente vai começando a reter somente aqueles problemas, a gente vai esquecendo do tamanho do Deus que a gente serve, a gente vai esquecendo das promessas de Deus nas nossas vidas e a gente vai se retendo somente ali nos problemas e nas dificuldades. Pedro, então, no capítulo 3 aqui, ele vai advertir: é preciso ter firmeza de fé, não permitindo ser arrastado por enganos fraudulentos.
Como que nós vamos estar firmes na fé e não vamos nos permitir sermos arrastados por enganos fraudulentos, sermos enganados, sermos levados pelos ventos da heresia? Lendo a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, buscando a palavra de Deus diariamente para as nossas vidas, buscando ter conhecimento, né? Naquilo que Pedro diz, crescer em graça e crescer em conhecimento. Seguimos firmeza de fé, alimentando o nosso espírito com as Escrituras. Não é a pandemia que vai interpretar as Escrituras. As Escrituras interpretam nossas experiências de vida. Não é o que você tem passado momentaneamente que vai interpretar a sua vida, vai interpretar o seu futuro, que vai dar um ponto final naquilo que você tem vivido. Não, Senhor. É a palavra de Deus que interpreta o seu futuro. São as promessas de Deus na sua vida é que vão dar o ponto final na sua história. É que vão dar o basta nos seus problemas. É a palavra de Deus. Ponto 5. Vamos ver o que diz o ponto 5 aqui pra gente? Sempre direciona seu foco de vida e conhecimento na pessoa de Jesus. Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lembra que a gente falou agora há pouco? Que se a gente não está alimentando o nosso espírito, a gente não está dando uma vida espiritual saudável, a gente está focando no problema, a gente está focando na dificuldade, a gente não consegue ver nada além daquele problema na frente da gente, que se torna um monstro. A nossa visão, a nossa mente, ela está focada naquilo dali e todas as possibilidades que nós temos, que estão dos nossos lados, a gente não consegue enxergar nada, né? Por quê? Porque o nosso foco, isso acontece quando o nosso foco não está em Cristo Jesus. Quando o nosso foco não está no conhecimento da pessoa de Jesus. Gente, a gente sabe o Deus que a gente serve. É o Deus que não perde batalhas. É o Deus que cumpre e promete. É o Deus todo-poderoso. É o Deus que é verdadeiro. E às vezes nós esquecemos da grandeza de Deus, de focar em Deus. E nós focamos somente naquilo que está difícil, que está ruim de resolver, que é o nosso problema ali momentâneo, né? Naquela hora, o nosso foco está ali. Pedro, diante de tantas incertezas dos cristãos e diante do que diziam ser demorado, apresenta a agenda da vida cristã. A agenda do crescimento na graça e conhecimento. Então, as coisas não se cumprem. Enquanto as coisas não se cumprem, continuamos recebendo o cuidado gracioso de Deus. Devemos crescer na dependência de Deus. Olha só que interessante isso aqui. Enquanto as coisas não se cumprem, continuamos recebendo o cuidado gracioso de Deus. O que eu falei? Que às vezes a gente está tão focado no problema, a gente está tão focado naquela dificuldade, que a gente não consegue enxergar nem que entre a promessa e o cumprimento da promessa, nesse caminhar que nós estamos até alcançarmos a nossa promessa, Deus tem cuidado diariamente de nós. Deus tem nos abençoado diariamente. E às vezes nós estamos tão focados no problema e não em Deus, que nós não conseguimos ver o cuidado de Deus. Deus não nos livrou dessa pandemia, na verdade. Deus permitiu que acontecesse por algum motivo, está acontecendo. Mas olha o quanto que Deus tem cuidado de nós em meio à pandemia. Nós vamos trabalhar e voltamos todos os dias, a nossa casa está segura, os nossos estão seguros. Nós compramos as coisas, chegamos com coisas que nós não sabemos nem de onde veio, embalagens que nós não sabemos nem de onde saiu, nós não temos nem ideia. Nós colocamos dentro da nossa casa e Deus está cuidando de nós. Nós colocamos a mão onde diversas, dezenas, centenas de pessoas colocaram, passaram por ali, pessoas que estavam infectadas. Deus tem cuidado de nós. Nós temos contatos com pessoas que nós nem sabemos que elas estão doentes. Deus tem cuidado de nós. Então, em meio a todos os problemas e tristezas e choros, provações que nós passamos nas nossas vidas, Deus tem cuidado de nós. E
Pedro aqui ele vai nos orientar o quê? Crescer em graça e crescer em conhecimento. E nós só crescemos em graça e crescemos em conhecimento quando nós buscamos ter intimidade com a palavra de Deus, quando nós buscamos ter intimidade com o Deus da palavra. Porque às vezes nós queremos crescer no conhecimento que o outro tem, no entendimento que o outro tem. Mas não é isso que Deus está pedindo pra gente crescer no conhecimento do outro. É para crescer no nosso conhecimento, no conhecimento que o Espírito Santo de Deus vai trazer até as nossas vidas. É uma experiência pessoal com Deus, é a minha vida com Deus. O que Maria, o que João, o que José, o que eles vivem, o que Pedro, o que eles vivem, não é a experiência de vida que eu vou ter com Deus. Porque eles leem, porque eles oram, porque eles buscam, isso não vai fazer com que eu cresça espiritualmente. O que vai fazer com que eu cresça espiritualmente, tenha uma vida espiritual saudável, é o meu conhecimento, é o meu crescer dia após dia na presença de Deus, buscando a Deus. Bom, para pensar e agir, vamos então para a conclusão aí. Ponto 1. Compreenda e viva o tempo de Deus com paciência e fé. Mantenha a calma e a paz em sua casa. Vida profissional e pessoal. Deus está no controle. É no meio de todo esse processo, é no meio de toda essa confusão, é no meio de toda essa história que a gente não sabe em quem a gente acredita, o que a gente escuta, o que a gente vai filtrar e vai reter. É no meio de tudo isso é onde Deus está nos aperfeiçoando. E precisamos viver com calma e em paz. Para orarmos, para tomarmos alguma decisão, para dizermos sim ou não. Precisamos, no momento onde o mar está agitado, onde o vento está contrário, termos calma, termos paz, paz aonde passarmos, né? Aqui nós orientamos hoje que você possa levar paz para sua casa, para o seu filho, para o seu marido, para sua mulher, para o seu chefe, na rua, onde você passar. Que você transborde essa paz. Ponto 2. Nossa esperança na eternidade não pode diminuir o nosso compromisso com os valores do reino de Deus. Não murmure, mas compartilhe fé, coragem, confiança, resignação e esperança. É aquilo que nós falamos lá atrás. Tenha um estilo de vida em meio a tudo isso que nós temos passado. Tenha um estilo de vida que seja inegociável, que seja imutável. Ponto 3. Dedique mais o seu tempo à oração e à leitura da palavra de Deus. Assim fazendo, você vai viver o pós-pandemia como um crente mais forte, mais firme e cheio da graça e do conhecimento de Deus. Bom, a gente que está na rua todo dia, a gente que precisa sair para trabalhar, sai, volta, e a gente tem contato com as pessoas diariamente, o dia todo, a gente tem visto, quando a gente conversa com as pessoas, a gente tem notado, nesse período difícil que nós temos vivido, nesse período de pandemia, e podemos dizer, que essa pandemia, ela não tem mudado as pessoas, essa pandemia, ela tem revelado caráter. Ela tem revelado como as pessoas são. A gente escuta, eu escuto que as pessoas falam todos os dias, eu lido com as pessoas o dia inteiro, e a gente vê o assunto de um, a gente vê o assunto do outro, a gente vê a atitude daquele outro lá, e a gente vê que esse período que nós estamos vivendo tem revelado caráter. E eu queria te fazer uma pergunta para concluirmos essa lição de hoje. Como que você tem se revelado nesse período de pandemia? Nesse período de dificuldade que nós temos vivido, como você tem se revelado? Como tem sido a sua vida? Como está a sua vida espiritual diante de Deus? Você tem vivido uma vida espiritual saudável diante de Deus? Você tem tido uma vida de oração? Você tem tido uma vida de leitura bíblica? Você tem se rendido aos pés do Senhor? Eu queria que você pudesse pensar nisso nessa manhã.
segundo a sua resposta, o que você precisa para ter uma vida espiritual mais forte, mais saudável na presença de Deus? Para você ter as suas experiências com Deus, para você ter viver as suas bênçãos com Deus, para você viver as suas promessas e não a promessa do vizinho com Deus. É simples. De tudo isso que nós falamos aqui nessa manhã, ter uma vida espiritualmente saudável se resume em ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, pedir Deus que te dê compreensão das escrituras dele, e você orar, você ter um coração sensível à voz do Espírito Santo de Deus, aquilo que ele te revela. Nós falamos aqui hoje nessa manhã, né, e nós lemos o livro, né, de Pedro, e se a gente for olhar para a vida de Pedro, a gente vai ver um Pedro muito corajoso e um Pedro muito medroso. E às vezes isso acontece na nossa vida, às vezes nós oscilamos. Às vezes nós somos pessoas muito corajosas e às vezes nós somos pessoas muito medrosas. Somos muito corajosas enquanto o raio não cai em cima da nossa casa. Mas às vezes nos tornamos pessoas muito medrosas quando a tempestade começa a se aproximar. A gente vê o Pedro que corta a orelha do soldado, cheio de coragem. E a gente vê o Pedro que está com medo daquele vento que está vindo sobre o barco. Porque quando o negócio apertou para ele sentiu medo. Só que quando o negócio apertou para Pedro, Pedro pediu ajuda de quem? Pedro pediu socorro de quem? Pedro pediu a ajuda de Jesus, que Jesus estava ali. Ele pediu que Jesus pudesse socorrer ele, que não deixasse ele morrer. E nós precisamos ser assim, nós vivemos uma vida, né? Porque nós somos carnais, estamos num corpo corruptível, estamos vivendo aqui nessa terra e nós vivemos a todo momento podendo sim oscilar. Momentos nós estamos bem, momentos nós não estamos tão bem assim, momentos a gente não está bem nenhum. E nós oscilamos. Só que nós precisamos fazer como que Pedro fez. Pedro, quando estava vindo aquela tempestade, ele clamou ali que Jesus pudesse guardar a vida deles, que Jesus pudesse salvar a vida deles ali, né? Que ele pediu socorro a Jesus. Pedro pediu socorro para quem? Pedro pediu socorro para Jesus. Nós precisamos pedir socorro a Jesus. Que a gente não venha olhar as tempestades, que a gente não venha olhar o vento, que às vezes vem e vem mesmo, que quando esse passar, querido, vai ser outro que vai vir, a gente não sabe se vai ser igual, se vai ser pior, mas vai vir. Até a volta de Jesus vai vir, a gente está vivendo o tempo da promessa até que ela se cumpra. E vivendo esse tempo, a gente vai viver tempos de oscilações, de fé, de comportamento, de coragem, medo, né? E assim a gente vai vivendo. Que Jesus possa achar a gente firme, constante na palavra dele, buscando ele em oração. Porque no momento que a gente começar a sentir medo, a gente vai saber a quem a gente vai pedir socorro, em quem nós vamos pedir socorro e por quem nós vamos ser socorridos, né? Então, que a gente possa ter uma vida de oração e de leitura da palavra de Deus, que nesse dia, nesse domingo, você possa alimentar o seu espírito, você possa tirar tempo para ler a palavra do Senhor, para meditar, não só ler, mas parar para ouvir aquilo que o Espírito Santo de Deus quer falar ao seu coração, e que você, o desejo do meu coração é que você tenha uma vida espiritualmente saudável, que você seja um crente saudável, que você seja uma pessoa saudável, cheia do Espírito Santo de Deus e que tenha um coração sensível para ouvir e entender o que o Espírito Santo de Deus ele quer falar ao seu coração, porque ele fala. Que você possa estar com seus ouvidos abertos. Nós vamos estar orando nesse momento e encerrando assim a nossa EBD. Te desejo um domingo muito feliz e abençoado na presença de Deus. Vamos orar. Senhor, nós nos colocamos mais uma vez aqui, meu Deus, na tua presença. Essa lição, ó Deus, que o Senhor permitiu que estivéssemos estudando, ó Pai, comentando um pouco sobre ela, ó Deus. Aonde o teu servo, ó Deus, o Pedro,
Ele escreve, Senhor, para a igreja, exortando, Senhor, e orientando, meu Deus, aquelas pessoas que estavam também aflitas e ansiosas, achando que a volta de Jesus estava demorando, que elas pudessem se manter firmes, que a tua palavra não falha, que as tuas promessas são infalíveis, ó Deus, e que esse dia chegaria. Ó Deus, Pedro diz ali para a tua igreja, ó Pai, que enquanto esse dia não chegue, que eles possam estar te buscando, que eles possam estar guardados pela tua palavra, pelo te buscar, Senhor, para que eles não venham ser achados, ó Pai, em um momento, Deus, de pecado, em um momento distante da tua palavra, em um momento longe do Senhor, ó Pai, e percam assim a sua promessa, ó Deus. E nós sabemos que essa promessa é feita todos os dias nas nossas vidas, que o Senhor voltará, e que nós possamos viver a cada dia buscando, Senhor, e esperando a volta de Jesus. Que nós não venhamos desanimar, porque todas as promessas que foram feitas nas nossas vidas, elas se cumprirão até a volta de Jesus. Todos nós temos promessas, Senhor, nas nossas vidas, e nós cremos que elas irão se cumprir. Nós vamos viver as promessas do Senhor nas nossas vidas, ó Pai. Deus, acima de qualquer uma dessas promessas, que nós possamos esperar é a volta de Jesus, e que a cada dia o Senhor nos ajude a nos prepararmos para a volta de Jesus, ó Pai, que a cada dia o Senhor nos ajude a estarmos fortes, firmes na Tua palavra, ó Deus, firmes na fé, ó Pai, e que nenhum problema, Senhor, da nossa vida diária, da nossa vida terrena aqui, venha nos afastar do Senhor, venha fazer com que possamos balançarmos na fé, Senhor, que possamos estar firmes no Senhor, que o Senhor abençoe cada um dos meus irmãos, cada pessoa, Senhor, que está ouvindo, ó Deus, essa palavra, cada pessoa que essa palavra vai chegar, meu Deus, ao entendimento dela, que o Senhor venha estar dando clareza, e o Teu Espírito Santo, ó Pai, venha estar, meu Deus, mostrando, ó Deus, e esclarecendo, Senhor, a mensagem, cada palavra, Senhor, e convencendo cada vida, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, prepara para nós um domingo de paz, um domingo cheio de amor, de esperança, ó Deus, que possamos viver na dependência do Teu Santo Espírito, ó Pai. Fica conosco, é a oração que no nome de Jesus eu faço a Ti. Amém.